Bom dia, tudo bem, turma? Hoje nós vamos falar sobre desintegrações e conflitos, lá na página 114. Observem o mapa político do leste europeu. Vamos falar um pouquinho sobre até uma aula que a gente já havia falado, a Guerra Fria, né? Então, nesse período entre a década de 80, 90, né? Já no finalzinho da década de 80, a gente está aí num conflito chamado Guerra Fria, né? Uma divisão sobre o socialismo e o capitalismo, justamente nessa região da Europa e da região aí da Ásia, pegando a União Soviética. Então, a gente observa que houve ali uma grande área de influência, né, do capitalismo e do socialismo. A gente está vendo aí no mapa os países que nesse período estavam fazendo parte aí do leste europeu. A Europa foi já palco de grandes guerras, né, como a Guerra Mundial, também de grandes sociedades, de grande diversidade étnica e cultural. E o leste europeu é uma porta de entrada, né, uma área estratégica. E nesse período foi um período de ajuste da economia. No próximo mapa, nós vamos ver aí o leste europeu político em 2018. Observem aí o acréscimo de países que surgiram após aí o final da União Soviética, né? Logo após o fim da Guerra Fria. Observem aí o surgimento de novos países, a formação aí de novos países. Então a gente vê que houve um avanço do capitalismo dentro aí da Europa, nesses países que formam aí o leste europeu. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fim da União Soviética. A imagem aí é do presidente, em 1985, Mikhail Gorbachev. Ele teve uma iniciativa de mudanças, de reformas na economia e na política. Então, ele cria aí a perestroika e a glasnost. E essas mudanças, né, definem aí a economia e a política. A perestroika é uma reestruturação e a glasnost uma transparência. A perestroika tenta implantar aí uma economia de mercado. O que é uma economia de mercado? É um sistema econômico voltado para o capitalismo, onde ia prevalecer aí uma economia voltada para iniciativas privadas, né, com pouca interferência do governo. E a glasnost procura a democratização, a abertura política para com outros países e até dentro do próprio país mesmo. Essas reformas político e militar trouxeram uma flexibilidade maior dentro do leste europeu, das novas repúblicas, né, que estavam surgindo. E aí vem como consequência as rivalidades culturais, políticas, étnicas, religiosas, que ficaram aí reprimidas durante essas décadas de domínio da União Soviética. Como já sabemos, em 1991 a União Soviética foi extinta e aí surgem novas nações, né? São 15 nações que surgem aí entre a Ásia e a Europa.
Vamos falar um pouco sobre a Chechênia. Bom, com o final da União Soviética, a Chechênia ela se declara independente, né, em 1991. E aí o que acontece? O governo russo não gostou, né? Não se sentiu na verdade traído, né? Sem saber, sem ter sido comunicado. E aí então as tropas russas invadem a República mas tentam tirar força, né, ao poder deles e são derrotados. Os russos se retiram e deixa aí muitos mortos, muitos desabrigados, muito sofrimento naquele período ali de 1996. E em 1999 a Rússia volta a bombardear a Chechênia, alegando aí uma ação terrorista, né, que eles tinham cometido atentados em Moscou. E em 2002, um grupo de checheno invade um teatro em Moscou e faz a plateia de refém. Então a gente observa que o conflito, né, na Chechênia e na Rússia e durou bastante tempo. Atualmente, essas ações ocorrem com menor frequência. O governo russo investe, então, recursos no país por verificar ali que é um ponto estratégico devido ao oleoduto que transporta do Mar Cáspio. Observe no mapa que o Mar Cáspio é bem próximo da Chechênia, né, que é um caminho aí para o transporte do oleoduto, né, do Mar Cáspio para o território russo. Cáucaso, conflitos em 2017. Então, nós temos aí um mapa e ele tem aí a Armênia, a Geórgia, Azerbaijão, que são pontos aí bastante estratégicos. O Cáucaso é uma área de bastante conflitos, bastante tensões, né? Porque ali tem uma área entre a Europa e a Ásia que apresenta ali jazidas minerais, apresenta também grupos étnicos com as suas reivindicações de autonomia, a sua independência política. Então, é uma área ali com bastante conflito devido a essas reivindicações e também as suas riquezas, né? É uma área que apresenta bastante riquezas minerais. Desintegração da Iugoslávia. Observem no mapa as 6 repúblicas, né, que constituía aí a Iugoslávia. Então, nesse processo de desintegração, a gente vê aí que existia a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia, a Macedônia e Montenegro. Nesse território aí, era constituída por diferentes povos, línguas, religiões. No período de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial e até a década de 80, em 1980, havia um ditador, né, que era o José Tito, que implantou ali o socialismo com essas repúblicas autônomas. E ele exercia grande influência e um forte poder militar. Com a morte de Tito, né, o fim também da Guerra Fria, as mudanças políticas, econômicas que apresentava ali no leste europeu, vieram aí à tona sentimentos nacionalistas, rivalidades étnicos-religiosas.
e que com isso contribuíram para a desintegração da Iugoslávia. A Croácia e a Eslovênia declararam a independência em 1991 e em seguida a Macedônia. A Bósnia, quando declarou independência em 1992, houve então aí o início de uma guerra civil. Nesse período, a Sérvia era comandada por Slobodan Milošević, que então começou um processo de extermínio, uma limpeza étnica na Bósnia. Havia ali um massacre da população. Esse período foi comandado aí durante o tempo de 1992 a 1995, a chamada Guerra da Bósnia, e terminou com um acordo de paz entre essa população da Bósnia e dos sérvios, com mediação da ONU e dos Estados Unidos. Nesse próximo mapa, que é países resultantes da fragmentação da Iugoslávia, nós podemos observar o surgimento de Kosovo. A ONU passa a administrar, em 1999, essa província de Kosovo. E em 2008, passou a ser um país independente. E nós temos, então, em 2003, o fim da Iugoslávia. A questão basca. Basco não é um país. Não constitui, na verdade, um território. Ele tem uma nação, mas não tem um território. É uma região autônoma entre a França e a Espanha. Nessa região, existem áreas muito montanhosas. Essa luta, pelo território já ocorre aí desde a invasão dos romanos, 4.000 anos atrás, quando eles perdem aí o seu espaço, o território, e eles vêm aí mantendo essa luta para reconquistar esse território. Os bascos mantêm seu nacionalismo e a sua língua naquela região ali. Eles lutam, na verdade, por um Estado independente. Durante a Guerra Civil Espanhola, ocorrida em 1936 e 1939, as províncias bascas foram bombardeadas. E o general Francisco Franco, ele impôs medidas. Ele proibiu a língua basca, fez com que eles perdessem a autonomia deles, os direitos econômicos. Em 1959 foi criado o ETA, uma organização que ajudou aí a promover atentados, pela luta do objetivo dos bascos. O ETA, eles faziam sequestros, atentados, promoviam violências, bombardeios, e a população basca já não queria mais esses tipos de atitude, de atos violentos. E em 2011 reprovou, esses atentados. E aí a UETA anuncia aí o fim das suas atividades. Retornando para a plataforma, nós vamos ter as atividades para serem feitas, tá bom? Um beijo, tá? Fiquem com Deus, estou com saudades de vocês, tá? Beijos.